Olá, aqui é o Paulo Farias. Em um vídeo anterior, eu te apresentei as 4 habilidades que os empresários contábeis e mais especialmente os pequenos proprietários de escritórios de contabilidade precisam desenvolver para que eles consigam sobreviver e crescer nesse mercado tão competitivo como está atualmente o mercado contábil. São 4 habilidades essenciais que você precisa desenvolver na sua empresa. As habilidades em marketing e vendas, habilidades em gestão de pessoas e de processos, habilidades em finanças e habilidade em tecnologia. Você precisa desenvolver cada uma dessas habilidades. Se você não tiver uma, dificilmente a sua empresa vai conseguir sobreviver. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar então como você desenvolve essas habilidades, já que esse é o grande desafio. A maioria dos pequenos proprietários de escritório que eu conheço são excelentes contadores, mas deixam muito a desejar no que tange essas 4 habilidades. Isso muito por conta da formação, não por culpa desses empresários, mas por culpa da formação que é uma formação eminentemente técnica. Então, nesse vídeo eu vou lhe mostrar as 7 regras para você desenvolver qualquer nova habilidade, já que o grande desafio é esse. Você precisa desenvolver essas habilidades na sua empresa, então eu vou lhe mostrar essas 7 regras para você desenvolver novas habilidades com o menor sofrimento possível e o máximo de resultados. Regra número 1. Pratique um comportamento de cada vez. Pessoas que aprendem habilidades complexas, como tocar um instrumento musical ou praticar um esporte de alto nível, eles fazem isso praticando um comportamento de cada vez. E aí, quando eles se tornam muito bons naquele comportamento, é que eles partem para o próximo. Então, você pode, por exemplo, escolher uma área das 4 áreas, escolher aquela onde você pode ter os resultados mais rápidos e começar a escolher um comportamento dessa área, uma habilidade nessa área e começar a praticar ela. E não passar para a próxima até que realmente você tenha dominado aquela prática. Então, por exemplo, na área de vendas, você pode pegar, por exemplo, a técnica de fazer perguntas para levantar as necessidades dos clientes. E aí, a partir dessas perguntas, você conseguir trabalhar melhor as necessidades e fazer vendas maiores. Então, você trabalha essa técnica, quando você estiver realmente dominando ela, aí você parte para uma nova técnica na área de vendas, ou na área de marketing, ou até em outra habilidade. Segunda regra para você desenvolver qualquer habilidade com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Encontre uma motivação. De preferência, uma motivação muito grande. Desenvolver novos hábitos não é uma tarefa fácil. Frequentemente, esses novos comportamentos vão parecer muito desconfortáveis e estranhos para você. Isso porque nós, seres humanos, nós somos naturalmente resistentes à mudança. Nós nos desenvolvemos ao longo dos milhares de anos dessa forma, porque era mais seguro evitar riscos, e mudança significava correr riscos. Então, vai ser desconfortável. É desconfortável testar novos hábitos, testar novos comportamentos. Então, você realmente precisa de uma motivação para superar essa natural resistência. Então, a primeira coisa que você faz é se perguntar por que você deseja realmente desenvolver essas novas habilidades. E uma dica é você não se contentar com a primeira resposta, porque normalmente a primeira resposta não é aquela que é a mais importante para você, aquela que mais lhe motiva. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você chegou à conclusão que precisa desenvolver suas habilidades em vendas, né? E aí você pode se perguntar, por que eu preciso desenvolver as minhas habilidades em vendas? Bom, para fechar mais contratos e com isso trazer mais dinheiro para a empresa. Bom, mas por que eu preciso de mais dinheiro na empresa? Bom, porque talvez com mais dinheiro na empresa eu vou conseguir contratar uma pessoa e eu vou sair do operacional, eu não vou precisar trabalhar tanto, eu vou conseguir contratar pessoas e aí eu cuido apenas do relacionamento e com isso eu vou ter uma qualidade de vida melhor, não vou trabalhar tanto. Se você continuar buscando, talvez você encontre outras razões, como por exemplo, com mais dinheiro e com mais
tempo livre, com menos dependência de você na operação, você consiga fazer aquela viagem para a Europa com a família, com a qual você sonha há tanto tempo. Então veja, agora a grande motivação é a viagem para a Europa. Então toda vez que você tiver que praticar aquele novo hábito na área de vendas, na área de tecnologia, seja qual for, você vai se lembrar da viagem para a Europa. Eu quero muito fazer aquela viagem, então eu vou encarar essa nova atividade. Terceira regra para você aprender qualquer novo hábito, qualquer novo comportamento, com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Experimente o novo comportamento por pelo menos 4 vezes ao longo de um mês. Dificilmente um novo comportamento trará os resultados desejados já a partir das primeiras tentativas. É provável até que a sua produtividade caia no início, porque você ainda não está acostumado com o novo comportamento, o novo hábito. Ele vai parecer estranho, mas você não pode desistir nas primeiras tentativas. Quer ver um exemplo? Em uma aula aberta, um famoso tenista, ganhador, muitas vezes ganhador, ele deu uma aula aberta para outros tenistas jovens. E nessa aula ele ensinou como aqueles tenistas, uma forma deles rebaterem com mais eficácia, para o golpe atingir maior precisão. E aquele tenista, ele tem muita autoridade para isso. Logo depois da aula, foi feita uma pesquisa com esses jovens tenistas, onde se pediu para eles executarem o golpe e em seguida respondessem se os golpes tinham sido mais precisos ou menos precisos. E a grande maioria deles, o golpe foi menos preciso. Exatamente porque eles ainda não estavam acostumados com aquela técnica, eles estavam mais acostumados com a técnica anterior. E muitas vezes é difícil mudar um comportamento. Por isso você tem que repetir e tentar eles várias vezes, acreditar no método e repetir. E, como eu disse, no mínimo 4 vezes ao longo de um mês. Nunca desista, nem julgue se esse comportamento é ineficaz, se você não tentou pelo menos por 4 vezes ao longo de um mês. Quarta regra para você aprender qualquer nova habilidade com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Torne o comportamento fácil e dê um passo de cada vez. O Nuno Cobra, que era o preparador físico do Ayrton Senna e também foi de muitos outros atletas vitoriosos, ele contou no livro dele, A Semente da Vitória, que ele sempre começava os treinos dos seus atletas com uma corrida bem leve. E essa corrida era tão leve que os alunos dele, os atletas dele, eles apelidaram essa corrida de corridinha sem vergonha, porque eles ficavam ali constrangidos, porque era tão devagar que as pessoas que estavam caminhando num ritmo rápido ultrapassavam eles. Então eles deram esse nome de corridinha sem vergonha. Só que para o Nuno, esse treino era um dos segredos do método dele, porque isso permitia que o corpo dos atletas ele fosse se acostumando, se habituando gradualmente a cargas de trabalho cada vez maiores. Então o corpo não resistia, né? Então ele quebrava, em vez de já sair correndo, como aqueles atletas que iam, né? Já sair correndo já com alta intensidade, eles não, vamos começar aqui bem devagarzinho. Então é essa técnica que você tem que usar também quando você estiver desenvolvendo um novo hábito. Quebra esse comportamento em intensidade ou duração menor. Se você não consegue praticar 1 hora por dia, pratique que seja 15 minutos por dia. Lembre-se que quando você está desenvolvendo um novo hábito, o mais importante é a consistência com que você pratica aquele hábito. E aí depois você vai aumentando aos poucos a quantidade e a intensidade das suas práticas. Regra número 5 para você desenvolver qualquer nova habilidade com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Coloque a quantidade na frente da qualidade. Quando você está desenvolvendo novos hábitos, a quantidade de vezes que você pratica aquele hábito é mais importante do que a qualidade. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei a estudar inglês, muitos anos atrás, as escolas de inglês focavam muito na gramática.
Eu tinha que estudar gramática e não tinha um foco grande em falar, em ouvir. E com isso, o que acontecia? Quando eu tinha que falar, eu travava, porque eu estava muito preocupado em falar corretamente. Só que esse não é o modo natural de aprender. E durante muitos anos eu travei, eu não conseguia estudar, eu não conseguia evoluir, achava que inglês não era para mim, até que eu descobri que o problema estava na quantidade e no foco, né? Depois eu voltei a estudar inglês com métodos mais focados em falar mais, em ouvir mais, e aí eu consegui desenvolver aquela habilidade. Então, quando você estiver aí praticando um novo hábito, concentre-se realmente na quantidade, porque se você se concentrar na qualidade, em fazer bem feito, fazer da melhor forma possível, fazer como o professor está ensinando, aquilo pode servir como objeção. Você, porque não consegue fazer bem, você acaba não fazendo. E, por incrível que pareça, isso inclusive tem comprovação em pesquisas, quando você repete muitas vezes, a qualidade vem com o tempo. Isso acontece, as escolas de inglês viram isso, e hoje todos os métodos são muito focados em mais falar do que estudar a gramática, porque a qualidade, naturalmente, ela vem com o tempo. Então, priorize a quantidade e não se incomode muito, principalmente no início, com a qualidade. Regra número 6, para você desenvolver qualquer nova habilidade com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Pratique em situações seguras. Trabalhe esses novos comportamentos em situações de baixo risco, situações em que você possa se dar o luxo de falhar, porque é através das falhas que você vai aprender, de fato, as novas técnicas. Essa é uma regra muito importante, por isso eu vou lhe dar um exemplo real. Algumas aulas atrás eu ensinei um método para você trabalhar reuniões de vendas de ticket mais alto, que é o método Spin Selling, que você vai trabalhar essa reunião focando nos problemas que você resolve para o seu cliente. Em vez de apresentar o que o seu serviço faz, você vai fazer muitas perguntas para identificar as necessidades e a partir das necessidades é que você vai apresentar os benefícios que o seu serviço gera. Essa é uma técnica que é comprovada, ela funciona muito bem. Mas, claro, você, quando for começar a utilizá-la, você precisa, em primeiro lugar, utilizá-la em uma situação de baixo risco. Então, vamos dizer que você assistiu a minha aula, gostou da aula e quer utilizar a técnica do Spin Selling nas próximas reuniões com os seus potenciais clientes. Então, no dia seguinte, você já tem uma reunião que é a reunião mais importante da sua vida. Uma indicação de uma empresa grande que pode fechar um grande contrato que vai literalmente mudar a história da sua empresa. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer, esqueça o que você aprendeu naquela aula, vá para a reunião e faça do jeito que você está acostumado. Por quê? Porque novos hábitos, eles no início são estranhos, a gente não se sente muito à vontade, então o cliente pode inclusive perceber que você está inseguro e isso afetar o seu desempenho na reunião. Então, use os novos hábitos, mas use primeiro em situações mais seguras. Clientes que você já está acostumado, ou contas menores, onde você pode mesmo usar ali como laboratório para aprender, desenvolver a técnica, e aí sim, quando você estiver mais seguro, aí você usa naquelas reuniões mais críticas, aquelas onde realmente você não pode cometer erro, porque se cometer, você vai ter uma grande perda. Regra número 7, para você desenvolver qualquer habilidade com o mínimo de sofrimento e o máximo de resultados. Planeje, faça e avalie. Essa é a regra fundamental do processo de aprendizagem e melhoria contínua. Planeje o comportamento, execute, avalie e melhore. Vamos pegar novamente um exemplo da área de vendas para explicar melhor essa última regra. Então, você está desenvolvendo as novas habilidades de fazer perguntas SPIN, né? perguntas de situação, de problemas, de implicação e de necessidades de solução em uma reunião de vendas. Você está desenvolvendo esse novo hábito. Então, primeiro, antes de ir para a reunião, é muito importante que você planeje a reunião. Então, você, por exemplo, pode incluir no seu planejamento coisas como qual o objetivo daquela reunião, o que você quer atingir com a reunião,
Você pode fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa e a pessoa com quem você vai falar. Você pode listar quais são os potenciais problemas que você resolve para aquela empresa. Você pode também listar quais são as possíveis perguntas spin que você vai fazer durante a reunião para aquela empresa. Então você já tem o script para um planejamento, já faz esse planejamento prévio e aí você vai para a visita, faz as reuniões e faz as perguntas, realiza a reunião. Depois da reunião, não acabou. É aí que o processo de aprendizagem entra. É quando você faz a avaliação. Você faz uma rápida avaliação. Acabou a reunião, faz uma rápida avaliação. Quando você avalia se os objetivos foram atingidos, você avalia o que você fez de bom, o que você fez que não foi tão bom. Por exemplo, o que você faria diferente? Se você pudesse repetir, escreve isso. Quando você escreve, você está aprendendo ali. O que você aprendeu que você pode usar nas próximas reuniões com aquele cliente, né? E o que você aprendeu que você pode usar, inclusive, em outros contextos. Então, esse processo de avaliação é muito importante. E observe que essas perguntas, essas questões que você vai usar na avaliação, você pode utilizar em qualquer novo hábito que você está aprendendo, em vendas, em tecnologia, em gestão de processos e até na sua melhoria pessoal. Se você quiser, por exemplo, você pode adotar esse processo de planejar, executar e avaliar. Eu sugiro, inclusive, eu recomendo que você faça isso diariamente. Pela manhã você pode fazer um rápido planejamento do seu dia, quais são os seus objetivos, qual a sua grande meta para o dia e no final ali do dia, quando você encerrou o seu trabalho, você pode fazer uma rápida avaliação. Como foi? Eu atingi meus objetivos? O que é que foi bom? O que é que não foi tão bom? O que é que eu aprendi nesse dia? O que é que eu posso fazer amanhã melhor? Se você fizer isso, você vai melhorar 1% a cada dia e você vai ver que desenvolver todas aquelas habilidades que a gente falou no vídeo passado não é tão difícil quanto você imaginava, porque você vai fazer uma coisa de cada vez, seguindo aí essas 7 regras e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua vida e no seu negócio. Te vejo novamente no nosso próximo vídeo.